Como que você se divide, mulher, entre trabalhar no Poder Judiciário e dar curso de tiro? Olha, você sabia que uma coisa que muita gente me pergunta, tipo assim, uma vez na semana, umas 2 pessoas me falam: "Quantas horas tem o seu dia?". Essa é uma pergunta muito assim, porque eu posto um pouco da minha rotina, né, no Instagram, e parece realmente, depois às vezes eu vou fazer uma retrospectiva, eu falo: "Nossa, realmente, cada hora eu tô num lugar", assim, né. É que nem na quinta, eu estava no tribunal, eu trabalho das 9 às 5, né, lá no fórum, e É quando que é eu outra coisa que o povo acha que concursado não trabalha. Tem aqueles que não trabalham, mas tem os que tem, trabalham. tem, existem, é óbvio. Mas assim, eu trabalho das 9 às 5. Aí até na quinta, porque eu tinha banco de horas, e aí eu saí uma horinha mais cedo, porque eu tinha um voo exatamente 6 horas da tarde indo para Novo Hamburgo, no Porto Alegre, na verdade, Rio Grande do Sul. Então eu saí super rápido, assim, a sorte que é rapidinho de Diadema ali para Congonhas, que eu pego imigrantes. Então, assim, é uma loucura, assim, a semana inteira, porque de segunda a sexta tô no tribunal, agora a gente tá presencial. Até o começo desse ano eu estava remoto, por conta da pandemia e tudo mais. Aí voltamos pro presencial. Às vezes, quando eu estava no remoto, às vezes, assim, me facilitava de certa forma, porque às vezes eu ia um pouco antes, se eu ia para Adiantava algum lugar, trajeto, né? ia de noite, né, pra cidade e ficava trabalhando de lá. E dava o curso de final de semana, porque curso tem que ser de final de semana mesmo, justamente porque o pessoal é o horário que ninguém trabalha, né? Então, agora no presencial fica um pouquinho mais apertado, porque eu tenho que, assim, ir na sexta-noite, como sexta foi feriado pra gente, né, no funcionalismo público, então eu consegui ir na quinta. E aí, final de semana, essa loucura, cada final de semana num lugar. Agora, no começo do ano, eu estava assim, realmente, cada final de semana eu estava num estado. Teve um mês que eu fui para Manaus, na semana seguinte eu estava no Paraná, na semana seguinte eu já estava no Rio Grande do Sul, e na outra eu estava em Minas, Nossa senhora, tudo de fim de semana. tudo final de semana. Então, assim, é uma loucura, né? Eu não descanso. Realmente, é cansativo. Que, assim, quando eu tô voltando pra casa, daquela sensação de voo, nossa, eu vou chegar na minha casa e amanhã é segunda-feira. E faz como? Você é casada, solteira? Não, Porque... eu namoro e graças a Deus, meu ilustríssimo me Pois... acompanha super. Minha mãe me acompanha. Minha mãe, quando é pra fora, minha mãe me acompanha mais. Porque, assim, ela ama. Eu falo que é meu chaveirinho, ela até perdeu o nome, porque todo mundo chama ela de chaveirinho na rede social. Perdeu, não. Porque ela é pititica e somos só eu e ela, né? Ela separou do meu pai logo que eu nasci, então eu sempre tive a convivência só com a minha mãe. Então, e eu arrasto ela pra cima e pra baixo. E é muito legal porque isso cria até uma identidade de família. Porque é isso que eu passo. O tiro é família, etc. E como meus cursos são só para mulheres, e eu tenho mulheres de todas as idades nos meus cursos, é legal porque elas se sentem motivadas, né? Então, minha mãe vai comigo, que eu falo, mãe, também se você não for, a gente não vai se ver. Uhum. Porque de final de Ou semana. você vai comigo ou não Ou rola. você vai comigo, ou a gente vai se ver assim, por videochamada. E ela Natal. ama. Bem isso. E ela ama. Então, assim, ela vai mais comigo quando é fora. E meu namorado me ajuda muito, especialmente quando é aqui, porque, assim, ele é policial federal, né? É isso que eu ia perguntar, ele é da área. Ele é da área. Ele é policial federal. Adora essa parte de tiro, né? Essa parte de instrução, até na própria instituição. E assim, me incentiva demais. Tanto que o meu credenciamento para a Polícia Federal foi ele que me incentivou, porque eu nem pensava. Eu só. Porque, como eu falo, não que eu caí de paraquedas, mas como o mundo do tiro para mim sempre foi visto como um hobby, não como uma profissão, eu não. Sabe assim, a coisa foi me Tinha levando. um plano de ação pra isso, né? E aí ele que me falou, ele falou assim: Ju, um diferencial muito grande é ser uma instrutora credenciada pela PF. E é mesmo, porque a prova é muito difícil. Muito difícil. Então parabéns. Obrigada. Porque já passou pela OAB. Você tirou a OAB? Tirei no 4º ano. Então, já passou pela OAE, ela falou pra mim que ela era nerd de bolsa média. Falei, que a gente, pra quem não sabe, a gente fez faculdade juntas. Só que ela era de manhã, eu era da turma da noite. E você se formou um ano antes, né? E eu me formei um ano antes. E aí eu ainda falei pra ela, mas Ju, como que eu nunca te vi na faculdade? Ela, é que eu era aquelas nerds de bolsa média. Eu falei, mas eu andava com as nerds também. Eu sempre fui a porra louca, mas que eu andava com as nerds também. Só que eu era do diurno, né? Então, acho que por isso. Mas assim, então assim, isso pra mim não era uma pretensão. E aí ele falou assim, Ju, é o que, assim, qual que é a cereja do bolo, assim, que um instrutor de armamento e tiro pode ter, do ponto de vista de formação? Fazer vários cursos, legal, mas assim, o que te dá um título no sentido de falar, poxa, você está validada como instrutora? É o credenciamento.
E eu falava, nossa, não, porque eu tinha referência de pessoas credenciadas, sempre muito pessoas de 30 anos no mundo do tiro, pessoas que têm uma bagagem enorme. E eu, por mais dedicada que eu seja, assim, eu gosto muito, quando eu gosto daquela coisa, eu quero saber o porquê e treinando e tudo mais, eu sei o quanto eu tenho que aprender ainda. Então eu sempre falava, nossa, não. Só que eu falei, quer saber? Eu gosto de um bom desafio, então bora lá. Então ele que me incentivou super, assim. E pra ser instrutora, você teve que fazer uma prova também ou Pra não? ser instrutor, você faz um curso. Aí você faz um curso com uma carga horária X, né? E aí você recebe o seu diploma. Então, assim, pra ser instrutor em si, eu digo que é meio complicado, porque não significa, por exemplo, que você terminou uma faculdade de direito e você é um advogado, Uhum. né? Sim, Sim. você pode ter, você é bacharel, você tem o título, fez a OAB, beleza, você tem a inscrição. Mas não significa que você é o advogado, Sim. né? Então, assim, O que todos os estudantes de direito deveriam prestar atenção no que ela tá falando, porque todos, no primeiro ano de faculdade, já acham que é advogado. exatamente, gente, tem que comer muito arroz feijão e copinho vazio sempre, porque, ó, você sempre tá aprendendo no direito, então, você tá aprendendo todos os dias e não existe fórmula mágica. Essa coisa de, eu sou especialista em tal coisa, já desconfia. Aí você já sabe que não é. Aí Quando você fala, você- não rola, porque o direito, por mais que o civil law seja um pouco engessado, ele ainda assim acompanha a sociedade. E quer mais mudança do que a sociedade no momento em que estamos? Não tem. Não tem como. Então, assim, você tem esse certificado, mas assim, porque eu digo que, além de você ser instrutor, você ser conhecedor, você ser técnico em arma, você precisa ser um bom professor. Didática, tudo mais. Né? E isso faz uma diferença. Porque às vezes a pessoa sabe muito, 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 mas ela não consegue transmitir o que ela sabe. Uhum. E não adianta, né? Então, assim, E eu tem sempre. que ter paciência também, né, Ju? Tem que ter paciência. Principalmente comigo. Eu, quando Tem eu que vou ter paciência. no estande de tiro, às vezes eu acerto tão bonitinho, ó, eu fico toda empolgada, eu viro com a arma. E os instrutores falam, Tabata, pelo amor de Deus, fica com essa arma pra frente. Já voa no seu, quer voar no seu pescoço. Não assim, vira pra trás. O meu irmão que me zoa até hoje, porque a primeira vez que eu atirei, eu fui fazer assim, na hora que eu levantei, o instrutor lá nos Estados Unidos, ele segurou, eu com a AK-47 levantando assim, ó. Aí ele, não, please, no. Meu irmão só rindo da minha cara. Eu falava, Mas que louca.